Olá, meus amigos, então como é que vocês estão? Cá estou eu, ainda de férias, não é? A manter o podcast firme e hirto, minha família lá embaixo nos mergulhos e eu aqui no quarto a falar-vos em mais um fantástico episódio e agora tenho que partilhar porque é uma coisa... Olha, que eu soube mesmo agora, antes de começar a gravar este podcast, portanto, quando vocês estiverem a ouvir, vocês já viram esta notícia, que foi uma reportagem que o Jornal Eco fez sobre a indústria dos podcasts em Portugal e, nomeadamente, pegaram nos 20 mais ouvidos a nível nacional e lá está, meus amigos, lá estamos nós, Manibar, na 13ª posição na geral, ou seja, não estamos a falar na categoria de business top 1, mas estamos a falar na geral, meus amigos, na geral. E olhando então para os podcasts nativos, e aqui quando eles consideram nativos são podcasts puros, em que não estão noutras plataformas, porque acontece é que há vários podcasts que na realidade são programas de rádio e depois existe no formato podcast, ou seja, dos nativos, 7ª posição na geral. E meus amigos, isto deve-se a vocês, o meu muito obrigado por estarem desse lado. É isso que faz com que neste momento eu não esteja ali embaixo a gozar as minhas férias e esteja aqui a falar convosco e estou mesmo muito feliz por este reconhecimento e acima de tudo por conseguir devagarinho, lá ir levando a literacia financeira a mais gente, a mais longe. A minha profunda gratidão por estarem desse lado, a minha profunda gratidão a quem chaga a cabeça aos amigos e à família. Tens que ouvir este podcast. Há aquelas pessoas que são verdadeiros agentes influenciadores, agentes de mudança, como eu lhes chamo. Muito obrigada por estarem deste lado. E aproveitar também, não é, para dizer a todos os que têm enviado mensagens e e-mails sobre o curso online que vamos lançar em setembro. As novidades vão sair muito em breve, aqui durante o mês de agosto. Quem está na lista VIP vão receber todas as informações em primeira mão. E reforço, meus amigos, só vou dizer isso, é o melhor curso que alguma vez disponibilizei para o público em geral e vai valer muito a pena, acreditem. Ora bem, então, e o tema de hoje, volto a dizer, aqui um parênteses, se ouvirem aqui algum barulho, não é? Pode acontecer. Não estranho, ok? Vou tentar, estou a ouvir aqui portas a bater, mas eu não posso controlar essa parte. Ora bem, o tema de hoje acabou por me chegar por vários pedidos de pessoas que viram um anúncio da Apple, isto mesmo antes de eu vir de férias, de que vai realizar um stock split das suas ações, não é? E muitas pessoas a perguntarem o que é que isto queria dizer, e eu disse, bom, nada... como aproveitar a ocasião, aproveitar o momento para mais um momento de literacia financeira, então explicar o que é um stock split. E há pessoas, não é, que se calhar viram no título e já estão nervosas. Calma, isto é bem mais simples do que se possa pensar, não é? Olhando até para o nome, o nome acaba por induzir-nos aqui, revelar-nos um bocadinho o que é que significa stock, ação, split, separar. Quando falamos reverse stock split, não é? É o contrário. Então, stock split é aquilo como uma divisão ou um desdobramento de uma ação. Por exemplo, quando uma ação é dividida por 10, o acionista passa a deter 10 vezes mais títulos, mas não é mais rico, ok? Pois o valor da ação é 10 vezes menor após o dito split, após a separação, após o desdobramento. Portanto, eu tenho uma ação a 100, que de repente vou desdobrá-la em 10, eu passo a ter 10 ações de 10, ok? É assim que funciona. E então, olhando para a palavra split, dividir, enquanto o contrário, não é? O reverse stock split vai significar agrupar ou unir, mas já vou explicar. Então, mas para que é que serve então um stock split? Um stock split acaba por, fazendo esta intenção de dividir os títulos, acontece muitas vezes quando eles atingem valores, não é? Preços no mercado muito elevados. E para baixar o preço da ação e causar aqui um efeito psicológico, faz-se esta operação, não é? E a verdade é que o anúncio do split acaba por causar muitas vezes até uma variação do preço, pois
há um efeito psicológico de que as ações estão mais baratas, não é? Passam a estar acessíveis a mais investidores e é esta a intenção, inclusivamente, da Apple, mas já vou entrar mais em detalhes aqui, explicar um bocadinho melhor a operação, não é? Portanto, é muito comum que depois haja, quando é anunciado, que haja aqui uma subida e depois posteriormente o preço vai corrigir. Mas vamos dar um exemplo. Vamos supor uma empresa chamada XPTO que a cotação, ou seja, o seu preço no mercado é de 50 euros por ação e ela considera que por alguma razão este preço é muito alto para os investidores privados investirem, então ela decide fazer uma divisão e pela qual cada ação será avaliada em 25, ou seja, vai fazer um stock split de 1 para 2, não é? 2 para 1. E 1 para 2, exatamente, se não estou a fazer um reverse. Então, os acionistas, se tiverem 10 ações avaliadas em 50 euros, após este desdobramento, passam a ter 20 ações avaliadas em 25. Ok? Portanto, o valor da carteira não é efetado. E é importante ressaltar que existe também a possibilidade que o preço da ação não mude mesmo quando é anúncio. Porquê? Porque é esperado com o anúncio da divisão haja também um aumento pela procura das ações, pois o preço é menor. Portanto, vantagens num stock split. As ações vão ficar mais atrativas. Porquê? Porque mais investidores, não é? Sentem que o preço é mais acessível. Portanto, a primeira razão acaba por ser muitas vezes aqui a acessibilidade. É isto que a Apple está um bocadinho a alegar nesta operação, não é? O preço de cada ação é menor, torna-se mais atrativo, apesar do valor da empresa não diminuir, as ações com preço mais baixo acabam por afetar a forma como os investidores vão olhar para essa mesma ação, não é? Depois temos a questão de mais liquidez. Ou seja, com maior número de ações em circulação, existe mais liquidez disponível no mercado. Ou seja, é mais uma ação que tem mais gente a querer comprar e vender e torna-se mais fácil entrar, negociar estas ações. Depois, é preciso um menor investimento, não é? Isto acaba por estar relacionado com o fator da atratividade, porque com menos investimento eu consigo ter acesso a um maior número de ações. Portanto, vamos imaginar, temos uma empresa que cada ação vale 550 euros, ok? E um pequeno investidor só tem 1000 euros para investir. Isto significa que ele só vai conseguir comprar uma ação, não é? Ou então tem de investir 1100 euros para conseguir duas ações. Uma empresa que realizar, por exemplo, um stock split 4 para 1, as ações vão ficar mais atrativas e assim com 1000 euros já vai conseguir comprar pelo menos umas 7 ações, não é? E agora então vamos explicar o contrário, não é? Para que é que serve um reverse stock split? Um reverse tem, como o nome indica, né? É ao contrário, o reverse do efeito de unir, do efeito de dividir, o objetivo é reduzir o número de títulos em circulação, portanto vai unir, vai agrupar, não é? Para obter um aumento na mesma proporção do preço da cotação. Por exemplo, uma empresa que tenha 100 mil euros de capital, não é? Dividido em ações com valor nominal de 1 euro. Cada ação vale 1 euro, não é? Se a empresa decide agrupar 10 ações de 1 euro em uma de 10 euros, o seu capital social permanece na mesma em 100 mil euros, mas com a reverse passa a ter 10 mil ações com valor de 10 euros. Ou seja, este não é um tipo de operação muito comum, mas é uma estratégia para empresas com uma baixa capitalização, não é? A questão a ter em conta do ponto de vista do investidor é que não vai alterar o valor, ou as operações não vão alterar o valor da empresa ou o conjunto de ações detidas pelos acionistas, ok? Agora vamos olhar aqui para a operação da Apple. Então a Apple anunciou no dia 31 de julho que vai realizar um stock split, uma divisão, não é? Um desdobramento de ações de 4 por 1. Essencialmente dá aos investidores mais 3 ações por cada uma que detêm, não é? E dar esta nota que há uns anos era muito comum, estas operações eram muito comuns, sobretudo no mercado norte-americano, e bastava ali as ações chegarem por volta dos $100 e as empresas optavam por começar a realizar este stock split. No entanto,
muitas das cotadas do S&P 500, e o S&P 500 é o índice que agrega as 500 maiores empresas norte-americanas, deixaram de fazer isto, pelo menos com a frequência que faziam, depois ali da bolha tecnológica das .com, não é? Nos anos 2000. E esta ainda é uma operação que é mais rara de acontecer quando falamos das empresas cotadas no Dow Jones. O que é o Dow Jones? O Dow Jones é um índice que agrega as 30 maiores empresas norte-americanas de diferentes indústrias. Ou seja, o que é que encontramos aqui? Empresas de peso de nível mundial, como Coca-Cola, Nike, Disney, Microsoft, McDonald's. E a Apple é uma empresa que está presente nos dois índices. Já vou aqui explicar porque é que eu estou a falar de S&P 500 e Dow Jones. Não é? Quando foi anunciado no dia 31, e se olharmos do dia 31 até ao momento em que eu estou aqui a gravar, a Apple, a reação do mercado foi muito positiva. Portanto, as ações nesse dia 31, no fecho, fecharam nos $425,04 e nesta segunda-feira, 10 de agosto, fecharam a cotar nos $450,91. Ou seja, as ações já subiram cerca de 6%. Claro que também foram impulsionadas em parte pelos resultados anunciados, não é? Mas a operação acabou por ter aqui uma influência. E o que é que isto significa para os investidores? Significa que cada acionista da Apple, a 24 de agosto, vai receber 3 ações adicionais por cada ação que detém, não é? E a negociação em base ajustada, que é como se diz, não é? Portanto, a materialização de tudo isto e o ajuste no mercado é feito a partir de 31 de agosto, não é? E lá está. Esta divisão, este desdobramento das ações vai ajudar a atrair investidores que muitas vezes podem estar aqui um bocadinho... Não é desanimados, não é? Mas não há um incentivo muito grande para entrar no preço, porque a pessoa que se não tem um montante muito alto para investir, não é? Começa a olhar, se eu tenho 1.000 euros só, se eu tenho 500 euros, onde é que eu posso investir, não é? A questão, e há aqui um ponto que vários investidores têm chamado também aqui a atenção, é que isto pode não ser tão relevante desde o momento em que há corretoras que já oferecem aos clientes a possibilidade de comprar uma fração de uma ação, ok? Ações fracionadas. Se quiserem que eu dedique um podcast só a ações fracionadas, hashtag ações fracionadas. Só explicar aqui muito rapidamente. É possível comprar pedacinhos de uma ação que é muito cara. Por exemplo, nós temos uma Apple, está a cotar nos $450. Temos uma Amazon, está a cotar mais de $3.500. O que é que isto significa? Significa que ou eu tenho esses 3.500 ou eu tenho 450 para comprar uma ação, ou então eu não consigo estar exposta diretamente à Apple. E algumas corretoras permitem que a pessoa compre pedacinhos, ou seja, eu compro só $5 e depois compro mais $5 e assim, até de repente conseguir completar, não é, uma ação. Portanto, as ações fracionadas acabou por abrir aqui a hipótese de entrada numa gama de ações mais caras para os pequenos investidores, mas claramente com esta operação torna tudo muito, muito mais acessível, não é? Aqui uma dúvida também, que é o que é que acontece aos dividendos. E, obviamente, que a administração e a Apple já vai declarar que vai ter um dividendo de 82 cêntimos por dólar de ação, não é? Por ação, para os acionistas no fecho de 10 de agosto, e que ele será pago a 13 de agosto, não é? Portanto, isto antes da divisão das ações. E partindo do pressuposto que a Apple mantenha os dividendos estáveis, no próximo pagamento será dividido nas mesmas linhas das ações, portanto, cerca de ali 21 cêntimos por ação é o que será expectável, não é? O que é que isto significa para a empresa? Além do preço mais baixo das ações, quase nada. Portanto, as divisões nada mudam nos fundamentais da empresa ou na sua avaliação. Obviamente que lá está, faz aqui uma volatilidade perto da operação, mas de resto não significa nada. O que é que significa para os mercados acionistas? E aqui é que eu vou distinguir aqui a questão do S&P 500 e do Dow Jones Industrial Average, que é o tal índice que eu vos tinha falado, que tem as 30 maiores empresas industriais dos Estados Unidos. Então, na maior parte dos casos, e no caso do S&P 500, não vai acontecer nada. Mas no Dow Jones, ou seja, a ponderação é diferente. Porquê?
porque estes desdobramentos vai ter impacto na influência que a tecnológica tem. Porque o Dow Jones, é um índice que é ponderado por preços, o que significa que ações com os preços mais altos contribuem com mais pontos para os movimentos diários no índice. Ou seja, no momento em que as ações da Apple estão a negociar em alta, são negociadas em alta, e obviamente que aos dias de hoje todo esse impacto, o impacto é muito maior com o desdobramento das ações, com a divisão das ações. Ou seja, já vai ali para meio da tabela, não é? Portanto, já vai ter menos peso e menos influência no caso do Dow Jones, ok? E qual foi aqui o argumento então da Apple? E eu vou pôr aqui também a nota no final do link para o site do Investor Relations, não é? Da relação com os investidores da Apple, para quem tiver interesse, obviamente, na operação, mas como é óbvio, é continuar a atrair investidores, sobretudo individuais, não é? Contrariando um bocadinho uma tendência de outras empresas, como por exemplo a Amazon, que não divide as suas ações há mais de 2 décadas, não é? E como eu estava a dizer, que elas estejam a cotar acima dos $3.000, não é 3.500, disse 3.000, não é? $3.000, peço desculpa, $3.000. O caso da Alphabet, são as da Google, não é? Que estão acima de $1.500. Temos a Berkshire Hathaway, a holding do Warren Buffett, que tem 2 tipos de ações. As ações da classe A custam à volta de $290, e depois tem outras bem mais com valor mais elevado. No caso da Apple, esta é a 5ª vez, ou seja, anteriormente a Apple já tinha dividido as ações em base 7-1 em 2014, 2-1 em 2005, e depois também em 2000 e em 87, não é? Mas lá está, eu vou deixar aqui o link. E pronto, era isto que eu tinha para vos trazer. Bem, isto agora no meio das férias, se vocês estão a ouvir na praia, aquelas pessoas que estão on track, de repente levam com stock split e reverse stock split até a bana, não é? Pronto, olha, como uma bolinha de Berlim que isso passa. Mas pronto, mas eu quis aproveitar também o momento para explicar, já que está a decorrer esta operação no mercado, para explicar um bocadinho que em nada no essencial, na base, em nada altera, mas que estas são 2 operações que as empresas cotadas acabam por recorrer para mexer aqui um bocadinho com o efeito psicológico e para alcançar, neste caso, uma base de investidores, pequenos investidores maiores. E obrigada uma vez mais por nos ajudarem a levar o Money Bar mais longe, pelas vossas mensagens, pelos e-mails, pelo carinho. Eu gosto imenso de receber o vosso feedback. São muitas mensagens, nem sempre consigo ver e ler com a celeridade, nem todas que eu gostava, mas faço um esforço por isso. Já sabem que podem acompanhar o meu Facebook e Instagram, que os links eu vou deixar na descrição. Juntarem-se ao nosso grupo de Telegram. Meus amigos, a sério, lista VIP, trust me, no, I never let you down, right? Nunca vos desiludi, portanto, acreditem, vai ser épico, curso em setembro, épico. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, deixarem uma avaliação também lá no iTunes, para que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos de literacia financeira, por causa do algoritmo e essas coisas todas. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar.